Olá, gente! Então, esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre o coronavírus, com a intenção de divulgar informações e contribuir com a disseminação de notícias verdadeiras sobre o coronavírus e a Covid-19. Hoje vamos falar sobre desigualdades, sobre o texto A Sul da Quarentena, do autor Boaventura de Souza Santos. É um capítulo do livro dele, A Cruel Pedagogia do Vírus, que foi inicialmente publicado em março de 2020. Para começar, a gente se pergunta assim, o vírus não discrimina? Ele atinge todo mundo igualmente? Então, para a gente começar a pensar sobre isso, eu destaco duas situações que foram noticiadas em jornais, uma de março e uma de junho. Então, a primeira situação é a primeira morte por coronavírus que ocorreu no Rio de Janeiro foi de uma doméstica, uma empregada doméstica, que pegou o vírus da sua patroa. A patroa tinha voltado da Itália numa viagem, ela voltou com a doença e não dispensou a funcionária. Isso ocorreu em março, logo no início da pandemia no Brasil. A segunda situação que eu destaco para a gente pensar sobre desigualdade não ocorreu aqui no Brasil, porque desigualdade não é um problema só do Brasil, ocorreu nos Estados Unidos. Uma notícia veiculada em junho de que um homem, depois de ficar muitos dias internados numa UTI, ele recebeu em casa uma conta no valor de 1,1 milhão de dólares no hospital onde se tratou do Covid-19. Esses são apenas dois exemplos do que ficou escancarado com a pandemia. As desigualdades que foram expostas pelo vírus, que destacam as vidas que merecem ser salvas daquelas que não possuem esse privilégio. Outro tema, outra questão que demonstra isso é o debate sobre critérios de leitos de UTI, em locais onde você não tem mais espaço para todo mundo. Então, quem deve ser salvo? Essa é uma questão bem importante e é uma pergunta cruel, que está sendo feita com bastante frequência atualmente. Bom, deixando um pouquinho de lado esse debate ético, o Boaventura de Souza Santos fala de desigualdade durante a quarentena e o isolamento. E ele afirma que o isolamento é diferente para diferentes grupos, ou em diferentes grupos. As vulnerabilidades que já existiam ficam mais aparentes e são resultantes da exploração capitalista, da discriminação racial e da discriminação sexual. E aí o autor destaca alguns grupos que ele aborda um pouco no livro, nesse capítulo do livro que a gente está explorando. Então, as mulheres, os trabalhadores precários, como, por exemplo, os entregadores de aplicativo, que precisam escolher entre correr risco e ter dinheiro para poder comprar comida, os trabalhadores da rua, os vendedores de artesanato, por exemplo, e outros vendedores ambulantes que dependem da circulação de pessoas, dependem da aglomeração para poderem tirar o seu sustento. Os moradores de rua, os moradores de periferias, as pessoas que moram em campos de refugiados, os idosos, em especial aqueles que se encontram institucionalizados em casas de repouso, e os deficientes. E a gente acrescenta aqui, cita ainda mais dois grupos para complementar, as populações indígenas e a população carcerária. De todas essas populações, para a gente abordar um pouco essa questão da desigualdade, a gente vai focar em três grupos: as mulheres, os moradores de periferia e as populações indígenas. A gente não vai aprofundar nenhuma dessas questões, porque você teria vídeos e mais vídeos sobre cada uma delas, mas a gente quer falar um pouquinho da problemática de cada uma. Então, a gente começa com as mulheres. Para esse grupo, a gente destaca dois pontos principais: a sobrecarga de trabalho decorrente do isolamento e a violência. Quando a gente fala da sobrecarga, estamos falando de trabalho doméstico, de cuidado com os filhos e de outros membros da família, como idosos, por exemplo, e o próprio home office. Muitas mulheres trabalham fora e passaram a trabalhar em casa
e elas precisam cuidar dos filhos ao mesmo tempo que estão de home office e ao mesmo tempo que têm que fazer o trabalho doméstico. Só como exemplo disso, eu vou citar um fato que ilustra essa sobrecarga, a queda da produção intelectual de pesquisadoras mulheres desde o começo da pandemia, né? E tem dados que mostram essa queda. Em relação à violência, existem alguns dados que mostram um aumento a partir do isolamento social de violência doméstica. E na violência doméstica, as principais vítimas são mulheres e crianças. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, que entrevistou 2.500 pessoas, mostrou que 6% delas afirmou ter sofrido violência durante a pandemia. Segundo o estudo, as pessoas relataram que o ambiente doméstico está mais estressante e que perder o emprego ou estar em vias de perder o emprego são fatores que influenciam na existência ou no agravamento dessa violência. Na Espanha, isso não acontece só no Brasil, né? Na Espanha, segundo dados publicados no jornal The New York Times, teve um aumento de 18% nas ligações para serviços de emergência de violência doméstica já nos primeiros 15 dias de lockdown naquele país. E no estado de São Paulo, o número de mulheres assassinadas dentro de casa quase dobrou no início do isolamento social, quando o mesmo período é comparado com 2019. Como a gente pode observar nesses gráficos, foram 8 mulheres assassinadas por parceiros entre 24 de março e 13 de abril em 2020, contra somente 3 em 2019. Quando a gente fala das periferias, a gente nota diferenças nas consequências do vírus entre comunidades ricas e pobres. Um estudo realizado no município do Rio de Janeiro pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que entre a população de 30 a 59 anos, a Covid-19 mata até 3 vezes mais em bairros mais pobres. Se a gente analisa a etnia, também é possível perceber diferença. Por essa figura, a gente percebe que as taxas de mortalidade na população negra e parda é maior do que na população branca, por exemplo. A mesma reportagem do Globo que divulgou aquele gráfico sobre a etnia que eu mostrei agora, que é uma reportagem de 3 de maio, mostrou que entre pessoas de 40 a 44 anos, o risco de morrer por coronavírus nos bairros mais pobres da cidade de São Paulo é 10 vezes maior do que nas regiões mais ricas. E se a gente pensar que 25% da população mundial vive em locais que não têm infraestrutura, não têm saneamento básico, não têm acesso a serviços públicos, possuem escassez de água, escassez de eletricidade, a gente pode prever uma tragédia. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês agora, elaborado pelo Programa Cidades Sustentáveis, ilustra a relação entre mortalidade por Covid e pobreza. Se a gente pegar como exemplo as cidades de Manaus e Florianópolis, isso fica muito evidente. Em Manaus, 31% da população vive com menos de $5,5 por dia. E a taxa de mortalidade por Covid é de 50 óbitos para cada 100 mil habitantes. Já em Florianópolis, que tem uma taxa de mortalidade muito menor, que é só de 1,2 mortes para cada 100 mil habitantes, só 4% da população vive com menos de $5,5 por dia. Por fim, em relação às comunidades indígenas, primeiro tem que considerar que é um grande desafio para o acompanhamento dos números. Isso porque há dificuldade em obter dados sobre indígenas que vivem fora das terras indígenas homologadas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, está realizando levantamentos independentes dos casos, que permite ter uma ideia do alcance do coronavírus nessas populações. Além de condições sociais e econômicas mais precárias em muitas comunidades, elas enfrentam também dificuldades no acesso aos serviços de saúde, seja pela distância geográfica e também pela falta de equipes de saúde. As formas mais comuns de contaminação das populações indígenas são por meio de profissionais de saúde que levam vírus para as aldeias, os garimpeiros e grileiros que invadem as terras, invasões essas que aumentaram durante a pandemia, e as pessoas que se contaminaram ao buscarem o auxílio emergencial nas cidades. Com dificuldade de acesso a serviços, imaginem a gravidade de um surto de coronavírus numa aldeia. Enfim,
Com tudo isso, fica claro que o novo coronavírus não mata tão indiscriminadamente, que algumas populações não têm como seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que muitos vão precisar escolher entre correr risco e se alimentar, ou alimentar suas famílias, e que as populações que já são mais vulneráveis são as mais vulneráveis ao vírus e às suas complicações. Então era isso, muito obrigada, até a próxima. Tchau!